E aí galera, tudo bem? Sejam bem-vindos. Estamos no canal da Igreja Hebron, Lugar de Refúgio, e nós vamos dar início a mais um devocional. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. E aí galera, tudo bem? Nós estamos no canal da Igreja Hebron e nós estamos fazendo uma série de devocionais. Estamos meditando nas bem-aventuranças. Na última meditação a gente viu sobre os pobres em espírito ou os pobres de espírito. E hoje nós vamos ver sobre os bem-aventurados, aqueles que choram. Então, se você está chegando agora no nosso canal e você ainda não é inscrito, não esqueça de deixar o seu joinha, deixar o seu like, fazer a sua inscrição e acionar o sininho. Então, nós vamos ler agora o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo Mateus, no capítulo 5, as bem-aventuranças. Então, foi assim que o apóstolo Mateus registrou no seu Evangelho, no capítulo 5, a partir do versículo 1. E hoje nós vamos meditar no versículo 4. Quando viu as multidões, Jesus subiu ao monte. Havendo-se sentado, seus discípulos se aproximaram. E começou a ensinar-lhes, dizendo, pulando para o versículo 4, bem-aventurados os que choram, pois eles serão consolados. Ao longo de toda a humanidade, nós vimos que o choro diante da sociedade, ele sempre foi um sinal de fraqueza. Aqueles que choram, eles são os fracos. Talvez você falou para o teu filho, você que é mãe, que você que é pai, ou você que é um filho homem, né? Você já ouviu dos seus pais um dia, eles disserem o seguinte, filho, homem não chora. Por quê? Porque demonstrar choro, apresentar o choro diante das pessoas é um sinal de fraqueza. E ninguém quer ter um filho fraco, ninguém quer ter uma pessoa que demonstra a sua fraqueza publicamente. Mas o que a gente observa? A gente observa que isso é uma grande hipocrisia. Por quê? Porque todas as pessoas choram, todas as pessoas passam por sofrimentos, todas as pessoas têm os seus momentos de tristeza, todas as pessoas têm os seus momentos de dúvidas da vida. Então muitos choram escondidos, muitos choram quando colocam as suas cabeças no travesseiro e nem mesmo conseguem dormir, ou seja, porque eles não querem demonstrar as fraquezas deles diante das pessoas. Mas Jesus ele vem na contramão de tudo isso que a sociedade apresenta e vem falar que bem-aventurados são aqueles que choram. Então, se você chora, se você tem chorado, se tem sentido dificuldade, se tem sentido dor, se você está sentindo inquietude por causa da humanidade, por causa de tudo que a gente tem visto e vivido, você é bem-aventurado. Bem-aventurados são aqueles que choram. Então nós vemos na sociedade atual que as pessoas gastam milhares e milhares de dinheiro com a questão do sofrimento. A sociedade atual ela sofre de enfermidades terríveis na alma. São enfermidades e por isso que nós vemos hoje inúmeros consultórios de psiquiatria, inúmeros consultórios de psicologia. Nós vemos inúmeros e milhares de laboratórios produzindo remédios, né, para as doenças, para as enfermidades da alma. Por quê? Porque essa vida cotidiana, esse corre-corre do dia a dia, dessa cidade que a gente vive, das cobranças, das pressões, da agilidade das coisas, que a informação corre, você não pode ficar atrás, você não pode deixar de estar atualizado, e isso vem uma grande cobrança sobre as pessoas ficam doentes nas suas almas, e elas precisam de gastar esses monte de dinheiro, esses milhares de dinheiro com médicos, né, com psicólogos, com medicamento, e a gente observa que as pessoas têm medo, as pessoas têm vergonha de abordar esse assunto, de falar das tristezas, de abrir o coração, de revelar o sentimento interno. Por quê? Porque isso é um tabu dentro dessa sociedade. Lembrando que eu já disse no início, por quê? Porque aquele que chora é fraco. Aquele que chora, ele não tem estabilidade. Aquele que chora, ele não suporta as pressões. A gente vai lembrar da Copa do Mundo aqui no Brasil em 2014, tinha o capitão da seleção brasileira, se eu não me engano, veio à minha mente isso agora, não tinha nem pensado em falar nisso, eu acho que ele chamava Thiago Silva,
e diante de uma grande pressão, diante do público brasileiro, a cobrança de ganhar o campeonato mundial para o Brasil, quando eles foram com uma disputa de pênalti, não sei se foi com o México ou contra o Chile, mas isso não importa agora. Quando eles foram, acho que foi contra o México, naquele momento, ele ali desesperado, chorando, ele foi muito criticado, porque ele, sendo o capitão, ele não poderia chorar, ele deveria mostrar força. Então a gente, diante dessa cobrança, diante desse peso que a sociedade impõe sobre a gente, o que a gente faz? A gente se cala, a gente chora quietinho, a gente chora nos cantos, a gente chora escondidos. Por quê? Por causa do medo, por causa da vergonha, porque esse assunto tornou-se um tabu na sociedade. No estudo de hoje nós estaremos analisando o ensino de Jesus Cristo, quando ele diz: bem-aventurados são os que choram, porque esses serão consolados. E nesse estudo nós temos dois objetivos. O primeiro objetivo é compreender o real significado desse ensinamento, desse sermão de Jesus Cristo para aquela grande multidão e para os discípulos e também para nós. Qual que é o significado? Vamos tentar compreender o verdadeiro significado. E a segunda coisa é uma aplicação desse ensino nas nossas vidas, no nosso dia a dia, uma aplicação prática nas nossas vidas. É interessante que Jesus Cristo ele faz um jogo de palavras, porque ele fala que aquele que chora é feliz, totalmente ao contrário daquilo que eu já falei na introdução. Para a sociedade, quem chora é fraco, mas para Jesus, os que choram são os felizes. Então ele faz um trocadilho um jogo de palavras, ele faz um trocadilho aqui, esse jogo de palavras de falar, os que choram são os felizes. Então nós sabemos que a bem-aventurança, né, a palavra bem-aventurados, significa felizes. E Jesus vai falar que quem chora é feliz. É lógico que dificilmente quando alguém chora por causa de dificuldade. Nós choramos chora por causa de felicidade. Nós choramos por vários motivos difíceis de enfrentar. São motivos que trazem dor, são motivos que trazem dificuldade para nossas vidas. Então por que nós choramos? Quais são os motivos que nós choramos? Nós choramos por causa da dor. Quando nós sentimos dor, nós choramos, nós nos colocamos em plantos por causa desse choro. Por que nós choramos? Por causa da perseguição. Quando nós somos perseguidos, nos sentimos injustiçados, nós começamos a chorar diante de tamanha injustiça. Nós choramos por causa dessa injustiça, dessa perseguição. Isso que nos traz um desconforto, né? Nós choramos por causa da tamanha angústia que muitas vezes a vida apresenta diante de nós. As dificuldades que a vida vai colocando diante da gente. Nós choramos por causa do sofrimento. Então, são por esses motivos que nós choramos. Então é interessante que a gente chora por causa da dor, a gente chora por causa da perseguição, a gente chora por causa da injustiça, a gente chora por causa da angústia, a gente chora por causa dos sofrimentos, e Jesus diz: vocês são bem-aventurados. Então é interessante que quem chora por causa de tudo isso, eles serão os bem-aventurados. Quem não chora, não mama, né? Assim que o pessoal diz, né? O dito popular: quem não chora, não mama. Mas será que diante da minha dor, diante da perseguição, diante da injustiça, diante da angústia, diante do sofrimento, eu vou chorar para que eu possa mamar? Não, queridos. Esse quem não chora não mama é um dito popular que diz a respeito da chantagem. Então quem chora indevidamente, ele só está fazendo chantagem. E tem muitas pessoas que aprendem isso na infância e levam isso para a vida adulta, né? Dentro das empresas, vivem chorando para conquistar as coisas. Dentro da família, vivem chorando para conquistar as coisas. Dentro até mesmo da igreja, vive chorando para conquistar as coisas, para sensibilizar as pessoas, para receber reconhecimento. Mas isso é chantagem. Então Jesus não está falando que os que choram por chantagem são os bem-aventurados. Não, os bem-aventurados são os que choram por causa da dor. São os que choram por causa da perseguição, são os que choram por causa da injustiça, são os que choram por causa da angústia, são os que choram por causa do sofrimento. Então são esses que Jesus diz que são bem-aventurados. As bem-aventuranças, elas estão falando de uma estimativa
na visão de Deus. Não está falando de uma perspectiva na visão do homem. E é interessante que Deus, ele tem promessas para aqueles que choram. Deus, ele tem uma bênção reservada para aqueles que choram. Aqueles que choram, qual que é a bênção que está reservada para ele? É o consolo. Então Deus está falando que aqueles que choram por causa da injustiça, aqueles que choram por causa da dor, aqueles que choram por causa do sofrimento, aqueles que choram por causa da perseguição, eles têm uma bênção reservada para a vida deles. E qual que é essa bênção, pastor? A bênção é ser consolado. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. E por que os que choram serão consolados por Deus? Nós sabemos que Deus, ele já enviou o Filho dele. E qual que era a função do Filho dele neste momento? Jesus mesmo fala, eu não vim para julgar o mundo, mas eu vim para salvar o mundo. Então Jesus Cristo, sendo o Messias, ele tinha algumas funções que ele iria cumprir aqui na terra. E ele já veio, já cumpriu muitas funções. Existem expectativas ainda vindouras, existem coisas que ainda nós vamos receber futuramente, mas nós já desfrutamos de muitas coisas que Jesus Cristo já colocou à nossa disposição. E uma das coisas que Deus havia falado a respeito de Jesus, a respeito dele nos profetas, era que ele consolaria as pessoas. Então nós já estamos debaixo dessa bem-aventurança, nós já estamos debaixo dessa bênção de sermos consolados pelo Espírito Santo através daquilo que Jesus Cristo conquistou na cruz, através da promessa que o Senhor havia feito para o povo através dos profetas. Vamos ler agora aquilo que o Senhor falou através do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, capítulo 61, versículos 1 a 3. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos oprimidos. Enviou-me a restaurar os de coração abatido, a proclamar liberdade aos cativos e a pôr os presos em liberdade. Presta atenção agora. A proclamar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes e a ordenar que se dê uma coroa de cinzas, uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, aos que choram em Sião, a fim de que se sejam chamados carvalho de justiça, plantação do Senhor, para que seja glorificado. Então a gente vê aqui no versículo 2, lendo novamente, a consolar todos os tristes. Então essa era uma perspectiva da vinda do Messias. Quando o Messias viesse, ele iria consolar todos os tristes, ele iria consolar todos os que choram. Então todos aqueles que acreditam em Jesus, todos aqueles que são discípulos do Senhor Jesus, já estão desfrutando dessa boa bem-aventurança, já estão desfrutando dessa função de consolo que o Messias veio trazer. Eu quero aqui deixar bem claro para vocês que existe uma função, né? existe uma perspectiva do reino, uma perspectiva do reino. O que é isso, pastor? Com relação ao reino dos céus, existe uma perspectiva, o já e o ainda não. Então, quando Jesus falou assim, o reino de Deus já está entre vós, você pode perguntar, se o reino de Deus já está entre nós, por que tanta dor? Por que tanto choro? Por que tanta angústia? Por que tanto medo? Por que tanto pecado? Porque o reino de Deus já está no meio de nós, mas ainda não. Por quê? Porque ainda existe uma perspectiva do reino, uma perspectiva futura. Quando Jesus fala que o reino está entre nós, ele já está de fato entre nós, através da igreja. A igreja tem uma função tremenda de ser sal da terra e de ser luz do mundo. E eu vou um dia falar mais pormenorizadamente a respeito de ser sal da terra e luz do mundo. Aqui mesmo, né? Talvez dentro desse sermão da montanha, dentro do estudo, a gente vai chegar
a falar a respeito disso. Então é uma função da igreja. A igreja tem essa função porque o Espírito de Deus também está sobre nós. E nós temos o Espírito Santo para consolar também o mundo, consolar as pessoas. Então o reino de Deus já está no meio de nós, mas na perspectiva do reino ainda não. É igual a santificação. Nós já somos declarados santos, mas ainda não. Por quê? Porque ainda pecamos, ainda estamos passando por um processo de santificação. Então vai chegar um momento em que totalmente essa questão de consolar os que choram será totalmente satisfeita. Nós teremos uma satisfação total com relação a isso. É interessante, meu irmão, dizer para você que se alguém se considera feliz, se alguém se considera alegre, essa pessoa não precisa de ser consolada. Quem precisa de consolado é aquele que se considera triste, é aquele que chora, é esse que precisa de ser consolado. Então, precisa de consolo é aquele que passa por grande tristeza, é aquele que passa por grandes tribulações. Então, isso mostra que os discípulos de Jesus, eles estão sempre sujeitos a passar por grandes dificuldades. Os discípulos de Jesus estão sempre sujeitos a passar por limitações. Os discípulos de Jesus estão sempre sujeitos a chorarem. Por quê? Porque os dias são maus. Porque nós vivemos num mundo de maldade. Ele não nos livrou do mundo, ele não nos tirou do mundo, perdão. Ele nos livrou sim do mundo, mas ele não nos tirou do mundo. Em João 17 ele fala: Pai, eu não peço que tire eles do mundo, mas que os livre do mal. Então ele tem nos livrado do mal, mas ele não tem nos tirado do mundo. Então as dores, as aflições, as angústias, as dificuldades, as injustiças vêm sobre todos os seres humanos, seja cristão ou não seja cristão, seja um discípulo autêntico de Jesus ou seja uma pessoa que leva tudo na brincadeira, que não leva nada a sério. Todos nós passamos por essas dificuldades. E é por isso que lá em João, no capítulo 16, no versículo 33, Jesus falou assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então nós teremos aflições sim nesse mundo, nós passaremos por dificuldades sim nesse mundo, e é chorando, é levando, sabe, o evangelho, é chorando, é semeando a semente. Por quê? Porque tem a promessa no Salmo 126, da gente voltar, trazendo de volta os nossos molhos, as nossas bênçãos, e é por isso que ele fala: bem-aventurados, felizes são os que choram, né? Esse trocadilho dessas palavras, felicidade com choro, feliz é o que chora. Por quê? Porque ele será consolado. Então nós temos lutas, dificuldades e aflições, mas temos uma certeza de uma grande bênção, e louvado seja Deus por isso, que nós seremos consolados. Glória a Deus. E quando Jesus diz bem-aventurados, ele está basicamente elogiando aquelas pessoas que está passando por grande dificuldade, aqueles que estão vivenciando situações adversas, vivenciando situações de perseguições e lutas, e pessoas que estão vivendo essas coisas por causa da indignação que o mundo causa para os nossos corações, por causa da indignação que o pecado causa na vida de cada um de nós, por causa da indignação que a injustiça causa no coração de cada um de nós. Então ele está elogiando cada um que tem se indignado com essa forma que o mundo tem se lançado no pecado, e elogiado cada um que tem sofrido por causa do evangelho. O que é que nós aprendemos com o choro? Nós aprendemos muitas coisas nos momentos de felicidade, nos momentos de abundância, nos momentos de alegria. Mas contudo, nós aprendemos muito mais coisas nos momentos de escassez, de tristeza e de dificuldade. Essas coisas vão trazer um crescimento muito maior para a gente. Por quê? Isso porque o choro, ele vai nos tornar pessoas sensibilizadas, ele vai nos sensibilizar. E essa sensibilidade, ela vai nos tornar aptos para que nós possamos perceber os verdadeiros valores da vida, para que nós possamos valorizar as coisas pequenas da vida. Nós estamos passando por um momento de dificuldade, né? Dessa pandemia, onde está todo mundo em isolamento social. Você não está sentindo saudade de um abraço? Você não está sentindo saudade de um sorriso? Que a gente não pode nem ver mais o sorriso das pessoas,
porque as pessoas estão com máscara, né? Você não está sentindo saudade de uma resenha, né? Aquele bate-papo gostoso, de jogar a conversa fora. Você não está sentindo vontade de passear na rua, né? Muitos não saem nem para fazer uma caminhada, porque não pode, né? Porque tem as dificuldades. Você não está sentindo saudade de passear, você não está sentindo saudade de viajar. Coisas que muitas vezes a gente não valoriza. Mas o que? A dificuldade, essa escassez, o choro, a dor, a tristeza, traz isso na gente, faz com que nós sejamos sensíveis. E sensibilizados, a gente faz com que a gente comece a valorizar as coisas. Então, o que o choro ocasiona na minha vida? O que o choro é para mim e para você? O que ele traz de benefício para a minha vida e para a tua vida? Primeira coisa, com o choro, nós valorizamos as coisas que nós não damos valor no dia a dia. Com o choro, nós refletimos sobre a vida. Nós, muitas vezes, vamos vivendo a vida, vivendo por viver, sem refletir, sem parar, sem pensar, sem saber se fizemos bem ou mal para as pessoas, vamos tocando a nossa vida. Terceira coisa, nós percebemos melhor o sentido da própria vida. Um amigo meu falou para mim um dia desse uma coisa muito interessante. Ele é uma pessoa espiritualista, mas eu trouxe aquilo como uma lição para a minha vida. Eu mandei um vídeo para ele no WhatsApp e a resposta dele foi assim: esse vídeo exemplifica muito bem a diferença entre existir e viver. E eu fiquei pensando sobre isso. Eu gostaria que você pensasse sobre isso. Você está vivendo ou você existe? Porque tem pessoas que apenas existem e tem pessoas que vivem. E viver é chorar. É chorar para ser consolado. É chorar para valorizar as coisas. É chorar para refletir sobre a vida. É chorar para ter novas percepções sobre a vida. Então deixe de existir e passe a viver. Deixe de existir e passe a ser alguém que viva, e viva intensamente. Você vai lembrar o que Jesus falou lá em João no capítulo 10. Eu vim para que vocês tenham vida, e essa vida seja uma vida abundante. Faça da tua vida uma vida abundante. Faça da tua vida uma vida cheia de realizações, cheia de perspectivas, cheia de reflexões e cheia de realizações. É assim que tem que ser, não é não, meu irmão? Quando nós estamos indignados com o pecado, com a mentira, com o erro, com a injustiça, com as perseguições, com o sofrimento, com a dor, nós choramos. E quando nós choramos, nós aprendemos com Cristo. E isso é legal, porque muitas vezes nós queremos aprender em várias situações, em determinadas situações, mas o importante é saber onde nós estamos chorando, aos pés de quem nós estamos chorando. Então, quando nós choramos aos pés do Senhor, nós temos sim, sempre a esperança de viver um futuro melhor, de ter um amanhã melhor, de ter, sabe, coisas importantes na nossa vida, porque Jesus Cristo sempre vai ter bênçãos para derramar sobre a nossa vida. Vamos ver uma das afirmações que Jesus disse de uma bênção tremenda para mim e para você? Evangelho de São Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Se tem um lugar gostosinho de chorar, é no colinho do papai, não é? E é por isso que Jesus falou assim: vinde a mim, todos que estão cansados, porque eu vou aliviar vocês. Vocês vão encontrar descanso. Então, quando a gente chora no colinho do pai, o que a gente encontra? Consolo. Mas quem são aqueles que choram? Quem são aqueles que buscam o consolo? Quem são aqueles que buscam o colinho do pai? São os que não se alegram com a injustiça. São aqueles que veem a injustiça e a injustiça causa tristeza no coração deles. Eles correm para o colinho do pai.
São os que não se conformam com as perseguições. São aqueles que olham no mundo e veem pessoas sendo oprimidas e perseguidas. E diante dessa indignação, dessa forma, dessa inconformidade, essas pessoas correm para o colinho do Pai. São os que dedicam as suas vidas em favor do próximo. São aqueles que perdem o seu tempo, que doam o seu tempo para ajudar o próximo, ajudar o necessitado. Os que choram são aqueles que gemem e intercedem pela dor do seu próximo, por aqueles que estão sofrendo, por aqueles que estão perseguidos. Os que choram são aqueles que ajudam os mais fracos a carregarem as suas cruzes. Os que choram são os que agem com misericórdia com aqueles que os perseguem, com aqueles que o maltratam, com aqueles que o ofendem. Os que choram são aqueles que sofrem as injustiças e suportam todas as agruras da vida, todas as dificuldades da vida. Esses são os que choram, mas esses que choram, eles serão consolados. São os que correm para o colinho do papai para receber consolo. E quando nós nos colocamos em favor do próximo, tem bênção de Deus sobre a nossa vida. Quando nós não olhamos para as nossas dificuldades, para as nossas limitações, mas vamos além disso, né? Suportamos a dificuldade, a perseguição, a dor e a luta, e vamos além disso para poder ajudar os próximos, para ajudar o próximo, para ajudar aquele que está sofrendo, para ajudar aquele que está necessitado. São esses que choram, são esses que se indignam, são esses que não aceitam a forma que o mundo está putrificado, né, no meio de uma podridão, se apodrecendo. Esses têm a bênção de Deus. E quais são as bênçãos que Deus tem para essas pessoas? O consolo. Eles serão consolados. Vamos ler o que o apóstolo Paulo diz aos irmãos da igreja de Corinto. E diz para nós também como é que Deus trabalha na nossa vida para que nós possamos ajudar aqueles que estão sofrendo. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Pai de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também sejamos capazes de consolar os que passam por alguma tribulação, por meio da consolação com que nós somos consolados por Deus. Louvado seja Deus. Então o apóstolo Paulo fala que nós somos consolados por Deus para que nós possamos consolar as pessoas que estão passando por grandes dificuldades. Isso é maravilhoso. Então eu vou falar para vocês até um testemunho aqui, irmãos. Sempre que eu estive mais fraco, sempre que eu estive com mais vontade de parar, sempre que eu tive com mais vontade de desistir, foi quando Deus mais me usou. Sempre que eu me achei capaz, sempre que eu me achei cheio de mim, foram nos momentos que eu me senti mais vazio. É aquilo que Paulo fala, né? O poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. E eu quero falar um negócio para vocês. É humanamente suportar tantas lutas, tantas provações, tantas imposições que a vida coloca sobre nós, se nós não tivermos um alívio, se nós não tivermos um consolo, se nós não tivermos um escape. E nosso consolo, nosso escape é o Senhor, né? Eleva os olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então é Deus que me consola, é Deus que me socorre, é Deus que me ajuda diante das minhas dificuldades, diante das minhas tribulações. Porque suportar sofrimentos e tribulações seria totalmente, humanamente impossível. Nós não conseguiríamos suportar essas coisas. O que a gente observa que as pessoas fazem no dia a dia, quando elas estão passando por situações de lutas, quando elas estão passando por situações de dificuldade, quando elas estão passando por situações de perseguições, elas começam a usar armas humanas, começam a usar situações humanas para poder resolver os problemas da vida delas. E elas buscam em coisas passageiras e elas jamais são saciadas. Por quê? Porque as coisas que nós vemos, elas são passageiras, elas não podem preencher
sabe, esse choro, elas não podem consolar, trazer satisfação a esse choro, trazer alívio a esse choro. E o que as pessoas fazem? Vão atrás do sexo, e o sexo não satisfaz, vai atrás de mais e mais sexo. Aí outras pessoas se entregam às bebidas e às drogas. As bebidas e as drogas não satisfazem, não consolam, e vão se entregando mais e mais a essas coisas. Alguns pensam que o consolo, a alegria estão em festas, em eventos, estão em viagens e vão procurando essas coisas, mas quando retornam continuam vazias. Por quê? Porque é humanamente impossível receber esse consolo. Outras se entregam a vários relacionamentos, procurando vários relacionamentos, procurando a felicidade, a alegria, o enxugar desse choro, mas não encontra lugar, não encontra onde enxugar, e elas permanecem vazias. Porque sem Deus nós não somos nada. Sem Deus não tem sentido a nossa existência. Sem Deus não tem sentido a nossa vida. Então Deus, Ele quer nos aliviar, Ele quer nos consolar, Ele quer, sabe, trazer uma motivação de vida diferente daquela que nós vivíamos antigamente quando nós estávamos no pecado. Nós já fizemos isso, quantas vezes eu e você já corremos atrás dessas coisas de bebida, de passeio, de viagem, de relacionamentos, tantas coisas. E o que isso resultou na minha vida e na tua vida? Em nada, só mais vazio, só mais tristeza. E você pode ver que as pessoas vão se lançando cada vez mais nos medicamentos, procurando situações para achar esse consolo, esse alívio. Mas não vão encontrar, só vão encontrar em Jesus Cristo, só vão encontrar em Deus. Então, se você está chorando, chore mesmo, chore aos pés do Senhor, porque Ele é capaz de trazer o consolo para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. A consolação, ela só vem após o choro. É só quando eu reconheço o meu estado de miséria. É só quando eu reconheço que o mundo está em decadência, que o mundo está cada vez pior. É quando eu olho para as pessoas, quando eu olho para as coisas e eu vejo cada vez menos de Deus no mundo e nas pessoas. Isso me causa uma tristeza e eu começo a chorar. Mas a gente observa que o consolo, ele vem após o choro. Então nós temos que chorar realmente, temos que chorar. Lembra que eu falei da perspectiva da Bíblia, do já e ainda não? Então no já, Jesus já está nos consolando, Jesus já está trabalhando na minha vida e na tua vida para trazer essa alegria. Mas tem um momento que Ele vai trazer uma alegria plena na minha vida, a plenitude da alegria na minha vida e na tua vida. Um momento onde não tem mais choro, onde não tem mais dor, onde não tem mais sofrimento, onde não tem mais perseguição. Então essa perspectiva é uma perspectiva futura. Isaías diz que o Messias, quando ele viesse, ele traria alegria aos que choram. E hoje ele já pode consolar a mim e a você. Mas existe ainda uma bênção ainda maior para a minha vida e para a tua vida, nessa perspectiva futura do ainda não. Já sou consolado, mas ainda não. Mas quando eu estiver com Ele, conhecê-lo face a face, aí sim Ele vai me consolar plenamente, completamente. Vamos ler o que o Senhor Jesus falou para o apóstolo João, lá em Apocalipse, no capítulo 21. Livro do Apocalipse, capítulo 21, do versículo 1 ao versículo 5. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já foram, e o mar já não existe. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, enfeitada como uma noiva, preparada para o seu noivo. E ouvi uma voz forte, que vinha do trono e dizia: o tabernáculo de Deus está entre os homens, pois habita entre eles. Eles serão seu povo, e Deus mesmo estará com eles. E Ele lhes enxugará os olhos de toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. O que estava sentado sobre o trono disse: eu faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, pois essas palavras são fiéis e verdadeiras. Glória a Deus.
Que lindo, hein, minha irmã e meu irmão? Que coisa maravilhosa. Nós temos uma perspectiva de um futuro maravilhoso, né? Naquele dia, naquele grande dia, quando tudo estiver consumado, não tem mais choro, não tem mais dor, não tem mais pranto, não tem mais morte, porque as coisas se passaram e Jesus Cristo fez todas as coisas novas. Louvado seja o nome do Senhor. Se você está chorando agora, meu irmão e minha irmã, saiba que na sua paciência, saiba que na sua boa vontade de suportar, sabe, essas aflições desse tempo presente, sabe, de viver as aflições do agora, sabe, sem murmurar, chorando, levando a boa semente. Saiba que Deus tem para a tua vida recompensas maravilhosas quando vier o tempo futuro, o tempo oportuno. Ele tem coisas maravilhosas, e o próprio Cristo, o próprio Deus, é Ele quem vai enxugar as lágrimas que descem sobre os seus olhos, e nunca mais vai ter choro, nunca mais você vai precisar de chorar. Vamos orar um minutinho para agradecer a Deus por essa mensagem, para agradecer a Deus por esse devocional. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero te agradecer, ó Pai, por essa mensagem tão maravilhosa, Pai. Muitas vezes nós nos sentimos, sim, ó Pai, perseguidos, nos sentimos, sim, ó Pai Deus, angustiados, aflitos, nós sentimos dor, nós sentimos angústias, ó Pai, mas é muito bom eu saber que o Senhor, ó Pai, é quem me consola, o Senhor, ó Pai, é quem enxuga as lágrimas dos meus olhos, e isso me dá força para esse meu irmão, para essa minha irmã, meu Deus, continuarmos firmes, ó Pai, fazendo a tua obra, fazendo a tua vontade, socorrendo os necessitados, ó Pai. Senhor, trabalhando em favor do crescimento do reino. Pai poderoso e santo, visita esse meu irmão, essa minha irmã, ó Pai, que está ouvindo essa mensagem, seja no YouTube, seja no Facebook, ó Pai. Que o Senhor venha, meu Deus, consolar esse coração, ó Pai. Que o Senhor venha enxugar, meu Deus, o choro desses olhos, essas lágrimas que correm por esses olhos, ó Pai. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que nunca mais, ó Pai, esse meu irmão, essa minha irmã necessite, ó Pai, se lançar às drogas, que nunca mais necessite se lançar às bebidas, que nunca mais necessite se lançar ao sexo ilícito, ó Pai, nunca mais se necessite lançar aos relacionamentos, ó Pai, porque nós já temos feito isso tantas vezes, ó Pai, e somos vazios em nós mesmos, temos um buraco dentro de nós mesmos, ó Pai, mas nós queremos chorar aos pés do Senhor, ó Pai, nós queremos entregar a Ti os nossos fardos pesados, ó Pai, que nós temos carregado, para que o Senhor venha nos consolar, Pai. Meu Deus, consola aquele que está enlutado, aquele que perdeu um parente, ó Pai, por causa desse vírus, aquele, meu Deus, que perdeu a esperança, aquele que perdeu a fé, meu Deus, venha consolar, venha trazer uma esperança nova no coração desse teu filho, ó Pai. Eu te peço no nome de Jesus Cristo, ó Pai, faz a tua vontade, ó Pai. Senhor, derrama sobre nós, ó Pai, das tuas infinitas bênçãos. Eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. E abençoa, meu Deus, esse dia, abençoa, meu Deus, as nossas vidas e faz de nós, ó Pai, um instrumento de glória e de poder nas tuas mãos. Eu te agradeço em nome de Jesus Cristo. Meu irmão e minha irmã, obrigado por você estar acompanhando. Dá o seu joinha, faz um comentário. Se está no Facebook, dá uma curtida aí. Está no YouTube, dá uma curtida aí, faça um comentário. Que Deus te abençoe. Quinta-feira estaremos falando bem-aventurados os humildes, porque eles herdarão a terra. Você é humilde? Vamos ver, né? Obrigado. Deus abençoe. Um bom dia. Tudo de bom para você. Fica na paz.